fenômenos biológicos. Aí é quando a gente começa a trabalhar esse princípio inteligente como sendo tudo o que nós imaginamos em termos de criacionismo. Uma inteligência que se assemelha a tudo que nós aqui vimos, que tem o poder de criar. Vejam que Lamarck, que foi o primeiro a trazer a teoria da evolução em 1809, lembre-se que o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857. Está um pouco cansativo, mas eu tenho que ler isso aqui para vocês. Apresenta a primeira teoria da evolução, afirmando, vejam que coisa interessante Lamarck afirmou, que existiam duas forças evolucionárias. A primeira, uma tendência à progressão, é verdade. Vocês viram que o princípio inteligente tem o poder de criar e evoluir. Evoluir significa crescer, avançar. E a segunda, uma necessidade dos organismos se adaptarem ao ambiente. Aí já começa a ficar complicado. O que resultaria em mudanças físicas. Vocês lembram que Lamarck fez aquela grande, deu aquele grande exemplo da girafa, né? Que teve que aumentar o comprimento do pescoço pela necessidade que ela tinha de buscar o alimento em copas de árvores mais altas. E aí a espécie começou a se reproduzir com aquele pescoço longo. E a gente vai ver que não é bem assim. O ambiente condiciona a evolução, levando ao aparecimento de características que permitem aos indivíduos se adaptarem às condições de onde vivem. A adaptação representa, então, a faculdade que os seres vivos possuem de desenvolver características estruturais e funcionais, que lhe permite sobreviver em determinados ambientes. Vejam que o criacionismo dizia que Deus criou tudo já pronto. Nada precisava evoluir porque ele se encarregou de criar tudo, e tudo estava já dentro da capacidade criativa que ele utilizou. Aí vejam, um filósofo da antiguidade, Aristóteles, já antes afirmava que os organismos se tornam mais perfeitos à medida que evoluem. E foi um pensamento muito interessante, né? Aí vejam, vem a teoria famosa, a teoria da origem das espécies de Charles Darwin, esse naturalista britânico, na qual apresentou uma quantidade imensa de provas a favor da evolução e propôs a teoria de que os organismos vivos evoluem através da seleção natural. O cientista Wallace, Alfred Russell, também defendeu a mesma teoria. Para curiosidade e entendimento nosso, o professor Hippolyte Rivail Denisard de Leon era um evolucionista. Ele acreditava, depois foi que ele veio, mas ele veio mudar seu pensamento, mas em nenhum momento ele jogou o seu pensamento na obra que ele codificou, já com o pseudonome de Allan Kardec. Ele fez uma diferenciação entre o professor que ele era, o pesquisador e cientista, daquele que fez a codificação, usando uma ética que é difícil se utilizar, fazendo uma diferença muito grande entre o que ele estava trazendo e o que ele propriamente pensava. Isso foi de fundamental importância. Só que, em 1850, já próximo de 1865, Mendel defende a lei da hereditariedade através da moderna ciência da genética. Aí as coisas já começam a tomar um rumo completamente diferente. Após as ideias de Mendel, Thomas Hunt Morgan conseguiu relacionar a ideia de gene com a ideia de cromossomo, afirmando que o gene mora no cromossomo durante a divisão celular. Isso nós vamos estudar, e é aonde eu quero chegar, e que é importante o estudante e o entendedor do magnetismo ter um profundo conhecimento sobre esse processo do gênero, para sabermos como tratar de determinados males e determinadas doenças, sem usarmos o artifício do qual nós vimos anteriormente,
de uma posição aleatória. Nós vamos trabalhar isso de forma bem objetiva. E vamos verificar, e hoje vocês vão ver um filme muito interessante e um comentário mais interessante ainda, do processo que desmistifica todo esse conhecimento que até agora nós vimos, mostrando a gente uma nova realidade, um pensamento novo, nos trazendo a convicção de que muita coisa na nossa vida pode mudar pela força do nosso pensamento. Tudo está numa consciência que elabora uma qualidade, um projeto, uma vida. Nós somos o que verdadeiramente pensamos. A partir de então, concluiu-se, veja o que aqui é visto, que as mudanças ocorridas com o indivíduo durante sua vida, por influência do meio, não são transmitidas através do gênero. Quer dizer, aquela teoria de Lamarck já cai por terra, naquela primeira proposta que ele nos lança. Em linguagem biológica, disse que o fenótipo não altera o genótipo. O que é que ele quer dizer? Que a aparência não vai alterar os genes. E vamos ver como nós estudamos aqui Código Divino da Vida, a obra de Kazuo Murakami, que traz uma perspectiva completamente remodelada, nova, sobre a epigenia, ou seja, tudo está além do gênero, porque nós carregamos ainda uma crença de que somos herdeiros de uma série de coisas do qual nós não herdamos. A partir de então, o magnetizador tem que entender que a matéria herda a matéria. O fenótipo, que é o aspecto exterior, ele pode ter. Nós herdamos dos nossos pais a aparência física, herdamos dos nossos pais os seus hábitos no desenvolver da nossa realidade educacional, pelo conhecimento que eles nos transmitem, mas nós não herdamos dos nossos pais a sua genética propriamente. Então, é isso que é importante a gente ver. Ah, mas meu pai, minha família, todos eram cardíacos, portanto eu tenho que ser cardíaco. Isso não é verdade. E nós vamos provar a vocês que isso não é verdade. Por que eu tenho que herdar uma doença do meu pai ou da minha mãe? Por que é que os filhos também não herdam as virtudes de caráter? E tantas outras coisas que fazem parte da essência do ser espiritual. Vejam o que foi que ele disse lá no começo. Nós somos um momento do pensamento divino individualizado. Quando Deus nos individualizou, nos deu uma consciência para nós elaborarmos a nossa trajetória evolutiva. Jamais dois espíritos terão a mesma impressão espiritual, falando em termos digitais. Por isso que nós não somos iguais, porque caminhamos em caminhos, em momentos e em velocidades diferentes. Isso é muito importante. Por que é que nós temos tanta diferença entre nós? Porque é necessário para o processo evolutivo. Eu me lembro que um curioso espírita falou de uma coisa bem interessante. Ele disse que no início da história, isso é uma parábola, um homem tinha sua família e ele guardava, como patriarca, tudo o que pudesse assegurar a defesa de sua família. E um dia um homem invadiu sua casa para tomar o que ele tinha. E ele, usando da sua força, ele foi e matou esse homem. No momento em que ele matou esse homem, ele assumiu um compromisso não só com o homem, mas com ele, um compromisso pessoal, pelo ato que ele cometeu. Mas numa outra experiência, um homem, vendo a mesma situação, sua casa sendo invadida, ao invés dele matar esse homem, ele o expulsou e mandou-o embora. Duas histórias bem parecidas, mas o compromisso que um assumiu foi diferente com o compromisso que o outro assumiu. A partir do momento que aquele homem tirou aquele ser da sua experiência, ele começou a se comprometer com ele. O outro não tirou, não teve nenhum compromisso direto. A partir de então,
cada um começa a trilhar um caminho diferente. Porque nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. O princípio inteligente gastou, desde os vírus e bactérias das primeiras horas do protoplasma da Terra, mais ou menos 15 milhões de séculos. Bem, vejam, gente, muitas vezes as pessoas dizem: a vida não vale nada, eu não tenho mais vontade de viver, quem sou eu não sou. Mas, gente, vejam que jornada é essa que todos nós nela mergulhamos. Nenhum de nós está fora desse princípio, todos nós começamos partindo de uma mesma realidade. A fim de que pudesse, com ser pensante, embora em fase embrionária da razão, os princípios, os primeiros lampejos de razão, veja que com toda a qualidade, com todos os adjetivos e todos os predispostos que nós possuímos, em termos de razão, mas ainda usamos muito o instinto, porque ainda somos imaturos. Lançar as suas primeiras emissões do pensamento contínuo para o espaço cósmico. O que ele quer dizer com pensamento contínuo? É o pensamento relativo ao abstrato. Veja que o animal, por exemplo, o cachorro, você bate no cachorro, ele com poucos minutos ele volta para você como se nada tivesse acontecido. Quando você bate nele, ele sente raiva, ele sente uma emoção, como qualquer um de nós poderia sentir. Mas ele não tem, como ele mostra aqui, um pensamento contínuo. O pensamento dele é fragmentado, é como se o pensamento dele fosse um espelho quebrado. Ele não tem sentido de continuidade. Naquele exato momento, aquilo terminou e para ele não existe mais nada. Ele não consegue elaborar projetos abstratos. Nós realizamos sonho. O que nos move é acreditar que amanhã nós vamos viver e continuamos vivendo. Então nós elaboramos sentimentos, nos apegamos, e tudo isso por uma necessidade evolutiva dentro de uma consciência que já tem o processo de um pensamento contínuo. E como tem sido difícil para a gente manter esse pensamento. O que é gênio? Essa palavrinha tão pequena, mas hoje ela é de fundamental importância. O gênio, eu costumo dizer, vamos supor que a gente chegue numa tipografia, a tipografia de antigamente, como era? Vocês viram, se lembram como era? Ele começava juntando aquelas letrinhas para ir formando as frases para publicar as páginas de uma revista ou de um jornal. Então o gênio é cada letrinha daquela que vai formando aquelas frases. Ou seja, a estrutura biológica, que é formada por células, as células possuem no núcleo dela, né, todo aquele sistema que nós já conhecemos, e nela está o nosso gênio. Os genes como unidade funcional da hereditariedade. Ou seja, o gene está ligado à herança. Mas que herança é essa? Aí só a reencarnação pode nos provar. Sem a reencarnação eu não tenho como provar. Por quê? Porque se eu estou nascendo agora, estou sendo criado agora, tudo que eu sou eu dependo de quem me criou naquele instante. Mas a reencarnação me prova que eu sou um espírito que estou voltando, como eu costumo sempre dizer, para a escola, para vir fazer duas coisas, ou até mais, mas fundamentalmente duas coisas. Permanecer em processo evolutivo e resgatar as minhas faltas, os meus erros. Ou seja, ver se consigo passar nas matérias ou na matéria da qual eu fui reprovado. Se é a misericórdia de Deus. Eles são portadores de informações genéticas que proporcionam a diversidade entre os indivíduos. Todo mundo já ouviu falar sobre o genoma.
O que é que a ciência queria? Os laboratórios gastaram milhões e milhões e milhões e milhões querendo mapear os genes, o sistema. Conseguiram pouco mais de 100, verificaram, para a tristeza dele, que a quantidade de gene que um ser humano possui é a mesma que um caroço de milho possui ou um animal. Não há como encontrar esse elo perdido lá na estrutura do genoma. Por isso que eles abandonaram essa experiência. Por quê? Porque você imagine se o homem conseguisse mapear o gene, então você fazia uma leitura de tudo o que ele possui, tomaria uma espécie de um antídoto ou uma vacina e você não teria mais doença nenhuma. E vocês sabem que, muito mais do que o corpo, quem adoece é a alma. Todos nós, de alguma forma, somos doentes e nós vamos ver isso. Dr. Kazuo Murakami, esse homem fantástico, que foi um dos maiores prêmios da genética, um japonês, que nos trouxe esse livro aí, em experiência realizada, veja que não é tão distante, em 2003, confirmou cientificamente o poder da influência que o pensamento, esse homem não era espírita e muito menos espiritualista, mas um homem, um cientista, que o pensamento positivo exerce sobre os nossos genes. Nós somos o que pensamos, como eu disse logo cedo. Partindo da premissa de que os genes são ligados e desligados por fatores físicos e químicos, são as sinapses. Isso também nós vamos estudar de forma detalhada. Propôs que fatores mentais também pudessem estar envolvidos neste processo. Oh, meu Deus! Para ser mais específico, fatores positivos como felicidade, entusiasmo, fé e oração ativam a transcrição de genes importantes, enquanto fatores negativos como ansiedade, estresse, tristeza, medo e sofrimento desativam a transcrição de genes também valiosos. Eu coloquei essa pequena observação, porque nós aqui do Chico Xavier temos experiências muitas com relação a isso aqui. Eu vou citar a vocês só um fato. Uma jovem nos procurou, sendo portadora de um diagnóstico de um câncer de mama. Um nódulo com pouco mais de 1 centímetro, ela trazia no seu exame radiográfico. Vocês sabem como o sistema de saúde desse país funciona. Ela só teria condições de fazer uma cirurgia 6 meses depois. Você imagine o que é uma mulher portadora de um câncer numa área tão irrigada como é o seio, ter que esperar 6 meses quando ele já tem um tamanho que é considerado preocupante, que é com mais de 1 centímetro. E ela entrou em desespero. E não tendo a quem recorrer, procurou o nosso centro. Veio conversar comigo. E aqui ela começou um tratamento. Esse tratamento foi feito. Quando chegou o período dela voltar para o hospital, que era em Recife, para fazer uma reavaliação do quadro dela, para um pós-operatório, para um pré-operatório, foi verificado que ela não tinha mais o nódulo. Aí você diz assim, foi milagre? Não. Ela entrou num estado de muita tristeza, ela estava passando por uma dificuldade muito grande. Consequentemente, ela ativou alguns genes desses. Esses genes, vocês sabem que nós temos praticamente pouco mais de 100 oncogenes. Esses genes relativos ao câncer são como pequenas fechaduras. Só precisam de chaves para eles serem abertos. Quem é que vai produzir a chave? O pensamento, a conduta, a forma de conduzir a vida. Só ir lá abrir, ele começa a se manifestar. Ou seja, o câncer não é uma doença que a gente adquire no ar ele está dentro de nós. Consequentemente, ela modificou radicalmente a sua forma de pensar. Hoje é uma pessoa extremamente feliz e, consequentemente, ela se libertou de um processo que ela criou através da sua mente. E isso está aí mostrado por um cientista, ninguém mais do que o Dr. Kazuo Murakami.
Olha o que está aqui no livro Evolução em Dois Mundos. Esse livro é fantástico, foi o livro que eu coloquei aqui para que todos... A mente, no limiar da recomposição do seu próprio veículo, o corpo físico, seja no nascimento biológico ou na desencarnação, revisa automaticamente e de modo rápido todas as experiências por elas vividas. Alguém aqui, talvez muitos aqui, lembram do estudo que nós fizemos aqui, da personalidade congênita? Quantas personalidades nós já assumimos? Quantas experiências pelas quais nós já passamos? Mas o véu do esquecimento, para a misericórdia de cada um de nós, ele não nos deixa ver todo esse nosso passado. Se o processo é evolutivo, ontem eu não fui tão bem como eu sou hoje, em termos de evolução. Imprimindo magneticamente as células. Aí já entra o magnetismo. Que se desdobrarão em unidades físicas psicossomáticas, no corpo físico e no corpo espiritual. É tudo uma realidade só, gente. Tudo uma realidade só. Muitas vezes